Senador, o senhor trouxe um tema que eu acho bastante importante e delicado, Sim. Que foi a questão das eleições. Inclusive, o senhor deve concorrer novamente ao Senado no ano que vem. Estou tentando me viabilizar para isso, né? E o senhor tocou num ponto aqui que eu acho que é de extrema importância. Eu gostaria que o senhor se aprofundasse mais, por gentileza, Sim. Que é justamente a questão do principal ponto que está sendo buscado pela direita como eixo de apoio no discurso. Nós tivemos uma eleição municipal em São Paulo que foi belicosa, foi praticamente assim uma briga de foice em praça pública entre a direita. Briga de cadeira, né? Exatamente. E dentro disso, qual que era o principal tema? A anistia. Nós tivemos a eleição para a presidência do Senado, também veio a questão da anistia e, justamente, o ponto tratando do impeachment dos ministros. E o senhor trouxe aqui uma fala contundente que trata sobre, olha, isso vai ser utilizado eleitoralmente, mas não tem nenhuma viabilidade. Na visão do senhor, por que esse discurso está sendo alimentado dentro da direita e por que está sendo vendida essa esperança para as pessoas, sendo que não tem viabilidade? E se os pares do senhor nos bastidores também tratam dessa forma o tema? Olha, é a minha visão. Esse assunto está sendo muito debatido entre as pessoas da extrema, vamos dizer, da extrema direita, porque a direita não é uma só. Você tem um centro-direita, você tem uma direita que não concorda, que é uma direita que dialoga, e você tem a extrema-direita que não tem diálogo nenhum, que existe no Brasil e que tem uma força muito grande ainda, mas que está diminuindo porque as pessoas estão vendo que não traz resultados. Isso está sendo colocado como uma forma, a meu ver, de ameaçar o Supremo. Olha, ou vocês aprovam a anistia, ou vocês ajudam na anistia, ou nós vamos fazer o impeachment dos ministros. Essa é a minha visão. Isso é um recado. Isso já foi feito outras vezes antes. Dá um recado para o Supremo. Me permita interromper, Claro. mas é inevitável, já que estamos numa arena. Quem é a extrema-direita que o senhor considera no Brasil? Eu considero o Bolsonaro... O presidente Bolsonaro, o senhor considera de extrema-direita? Considero extrema-direita. A convivência que eu tive com ele de 3 anos como vice-líder... Mas então nós não estamos diante da seguinte questão. O senhor considera ele de extrema-direita, ele é o maior líder político mais popular hoje no Brasil. Então, imagino que todos os eleitores e os seus aliados e todos os prefeitos e vereadores que ele elegeu na última eleição são de extrema-direita? Uma boa parte, sim. Eu, por exemplo, elegi apoiando Bolsonaro. Elegi. Porque os princípios que ele defendia de liberdade econômica, de Estado menor, de liberdade democrática, sempre foram os meus. Agora, um líder precisa ter muita clareza do que ele fala. Porque ele fala e ele orienta milhões de pessoas. Um líder tem que ter muita parcimônia e sabedoria, equilíbrio no falar. Por que é extrema-direita? Você gerar no país divisões. Você tem que buscar somar diálogo, mesmo que você seja contrário ao que... Porque isso inaugurou no Brasil aquela fase do que eu não gosto disso, eu não aprovo isso, eu não quero isso. A política no Brasil virou isso agora. Nós não temos mais adversários, nós temos inimigos ideológicos. Isso está errado, isso não leva a gente a nada. E há uma boa parte do Brasil hoje que é de direita e que não quer isso mais. O Brasil quer diálogo hoje. Bolsonaro continua sendo um grande líder, eu concordo com você. Tem muita força. E estou vendo com bons olhos a visão dele indicar um nome viável. Porque aí a direita tem condições de voltar ao poder. Porque se nós continuarmos divididos como nós estamos, a esquerda vai ganhar novamente. O Lula tem apelo popular para poder ganhar. Ele ainda tem 1 ano para poder, 1 ano e 1 ano e meio para poder reverter essa situação. E não duvidem, não. Uma pergunta bem direta. O senhor tem algum nome que o senhor acredita que seja viável na direita para ser indicado? E os governadores apoiados pelo presidente, que o senhor chama de extrema-direita, também são de extrema-direita? Por exemplo, o governador Tarcísio e outros? Não. Tarcísio, convivi com ele 3 anos no Ministério. É uma pessoa que sabe dialogar com todo mundo, porque recebia todo mundo, inclusive o pessoal do PT. É uma pessoa que sabe administrar. Não estou jogando confete, não. Em Minas Gerais, nós conseguimos grandes avanços nas rodovias, em concessões, no metrô da cidade, com participação do ministro Tarcísio. Então, ele é um administrador, mas ele entende claramente que ele tem que ter as posições dele, e ele tem, mas que é preciso que um líder tenha a capacidade de somar e não dividir, como nós acontecemos, e que levou à derrota da direita. A derrota, no que nós perdemos a eleição? Porque nós não conseguimos somar, nós só fomos
dividindo o país e o problema virou esse. E a popularidade do governador Zema nesse contexto pode ajudar ele a ter uma força? A direita precisa de um nome. Nós precisamos de um novo projeto. Eu tenho defendido isso desde o início. Você falou, pô, ele é o maior líder. Mas se Bolsonaro, na minha opinião, se candidatar, se ele puder, porque ele não vai poder se candidatar, ele perderia a eleição. Não é o que as pesquisas dizem. Mas a minha visão é de que pesquisa hoje diz que o presidente Jair Bolsonaro perderia a eleição. É o mais competitivo. Eu vejo, sabe por quê? Há uma parcela silenciosa da população que vota com o bolso. E que vota e não gosta de confusão. Essa parcela da população normalmente não é ouvida. Ela aparece na reta final, durante as campanhas.